Boa noite. Em 1996, entrou em vigor a Lei número 9.307, que estabeleceu a instituição da arbitragem no judiciário brasileiro, como uma forma pacífica de dirimir conflitos e resolver controvérsias de forma rápida e econômica. A arbitragem é um processo extrajudicial, conduzido por um árbitro, eleito pelas partes envolvidas no processo que, ao decidir, estabelece uma sentença de natureza arbitral. Portanto, essa decisão, que tem força legal e, consequentemente, pode ser executada pela Justiça. Para explicar um pouco melhor as questões que envolvem a arbitragem no Brasil, o Questão de Justiça recebe hoje o presidente da subseção da OAB em Itaquera, Dr. Eudécio Teixeira Ramos. Além da questão da arbitragem, o nosso convidado de hoje vai comentar o processo de descentralização promovido pela OAB, com o objetivo de fortalecer as subseções e o trabalho desenvolvido em Itaquera. Pois é, muito boa noite, doutor Eudécio. É um prazer muito grande tê-lo conosco no Questão de Justiça. Boa noite a todos, prazer é todo nosso fazer parte, participar de um programa de tanta importância como este. Muito bem, doutor Leopoldo de Oliveira, que está conosco aqui. Muito boa noite, doutor Oliveira. Obrigado. Sempre nos assessorando aqui tecnicamente, né? Boa noite, Raul. Boa noite, doutor Eudécio. Doutor Eudécio, presidente de uma das subseções mais importantes, todas são importantes, mas a subseção de Itaquera exerce hoje uma grande importância nas subseções de São Paulo, não é verdade, Raul? É verdade. Aliás, eu até queria falar, o nosso telespectador de todo o Brasil não conhece, logicamente, o bairro de Itaquera. Itaquera hoje é um dos bairros maiores de São Paulo, que equivale praticamente à população de muita capital aqui no Brasil. Tal é o contingente de importância de Itaquera. Agora, Itaquera também é considerado um bairro dormitório, né, doutor? Porque muita gente hoje trabalha fora de Itaquera, tem que sair daquela região, daquele bairro, para vir nas regiões centrais de São Paulo, né? E o que causa, diz inclusive que Itaquera é um bairro que está em grande desenvolvimento. Aliás, ali será a estreia do Brasil na Copa do Mundo, no futuro estádio do Corinthians. E eu também sei que o senhor é uma pessoa assim, bastante importante dentro do contexto de Itaquera, pessoa que faz parte de várias entidades e associações de classe. Enumere-as, por favor, para que a gente conheça, nosso representador conheça um pouquinho mais do doutor Eudécio. Muito obrigado pelo elogio. Itaquera foi considerada, o senhor disse, cidade dormitório, mas hoje, com vários eventos, com a promoção, com a inauguração da Jocusul, que faz parte do Rodoanel, Itaquera vem desenvolvendo muito. E Itaquera chegou a ser considerada cidade dormitório, que as pessoas tinham como Itaquera a seguinte frase: você mora em Itaquera? Coab 1 ou Coab 2. Hoje essa figura já mudou, porque importante a residência Itaquera, o pool imobiliário está acontecendo lá, muito importante. Eu sinto morador de Itaquera com grande prazer, porque faço parte da Associação das Indústrias da região de Itaquera, AIRI, como presidente do conselho. Faço parte da Associação dos Advogados de São Mateus, que eu orgulho muito, mando um abraço para todos os nossos... Que é um bairro colado a Itaquera, Um bairro, né? colado a Itaquera. E a subseção de Itaquera, ela abrange 4 subprefeituras. Ela abrange a prefeitura de Itaquera, abrange a prefeitura de São Mateus, abrange a prefeitura de Cidade Tiradentes e abrange a subprefeitura de Guaianazes. Então, a subseção de Itaquera, ela tem uma expansão muito grande dentro do bairro. São mais de 2 milhões de habitantes nesses bairros? Somando esses bairros, dão mais de 2 milhões de habitantes. Isso é para o nosso telespectador de todo o Brasil, que logicamente não conhece, muitas vezes, São Paulo, né? Então não tem ideia. Só esse bairro citado pelo doutor Eudécio, mais ao lado, São Mateus e Guaianazes, cerca de 2 milhões de habitantes. É uma verdadeira cidade, a gente chama de bairro, mas são praticamente cidades, né? E, inclusive, ali, volto a repetir, vai ser o estádio do Corinthians, né, doutor Leopoldo? Vai ser o estádio que vai, inclusive, abrigar a estreia da Copa do Mundo aqui no Brasil. E, além de tudo, Itaquera, segundo a gente sabe, conversando até com
com o secretário do Trabalho, Marcos Sintra Cavalcante, tem grandes projetos para levarem empresas, indústrias para Itaquera, para que, logicamente, fazer com que a população de Itaquera possa trabalhar melhor na sua região, né? Sim, estamos trabalhando também com incentivo fiscal para a região de Itaquera, nesse sentido de aumentar as indústrias. Para aquele que falou que morava na cidade, na Coab 1 ou Coab 2, agora vai poder dizer futuramente, moro na proximidade do estádio onde se realizou a Copa do Mundo. Nós esperamos muito disso. Aliás, quem se notabilizou nessas Coabs foi o vereador, que foi candidato a senador, o cantor, o artista, o Netinho, né? Netinho realmente se notabilizou nas Coabs, pelo seu trabalho social nas Coabs, né? Na verdade, tem em pleno desenvolvimento. Bom, mas vamos falar de arbitragem, né, doutor Leopoldo? Vamos falar de arbitragem. Agora vamos explicar para o nosso telespectador, que nunca ouviu falar, arbitragem, todo mundo imagina um jogo de futebol, né? Arbitragem vai ser de tal. Mas a verdade é o seguinte... do Corinthians? Corinthians, já falei de Corinthians, arbitragem, vou falar do árbitro do jogo, né? Mas não é isso. É que, na verdade, é um processo que existe em outros países do mundo. No Brasil ainda está de forma iniciante, né? Que seria uma forma de você não ter que procurar a justiça para resolver os seus conflitos. É indicado um árbitro, tem uma câmara de conciliação e mediação, e na qual o senhor vai levar o seu problema antes de passar pela justiça. Ele pode ser resolvido ali mesmo, nessa esfera, e esse poder, inclusive, é uma questão que tem força de lei, né? Quer dizer, pode ser resolvido o seu problema ali mesmo. Dá para explicar melhor o que é arbitragem? Se eu falei certo, se tem que esclarecer melhor? Muito importante esse tema da arbitragem, e eu gosto de falar dele muito. A arbitragem, ela dispõe sobre direitos patrimoniais disponíveis, e são todos aqueles que se pode transformar em dinheiro. Não se pode fazer direitos indisponíveis através da arbitragem. A arbitragem o conceito mundial, vem sendo muito importante para resolver questões internacionais e até nacionais. O Brasil, na sua história, já teve questões que foram resolvidas através da arbitragem. Até, por exemplo, a questão do Acre e muitas outras aí, que foram resolvidas através da arbitragem. E a arbitragem sumiu do cenário brasileiro e agora retorna. Quer dizer, em termos internacionais, o senhor citou até para dividir, internacionais já existe a arbitragem, ela é bem federal. O Brasil constantemente está nas questões, discutindo as questões de protecionismo, de commodities, enfim, com os Estados Unidos. Tem a questão da arbitragem famosa dos aviões da Bombardier com o Canadá. Então são essas arbitragens, são esferas internacionais que decidem quem está certo na questão, o Brasil ou outro país, e assim sendo. Esse é esse tipo de arbitragem, né? E tem a arbitragem interna dos casos pequenos também, né? Tem a arbitragem que é regida pela lei 9.307 de 96, que é essa arbitragem instituída no Brasil, que eu acho que veio de grande valia, porque a questão onde se é rápida e econômica, onde se afasta o judiciário, que é considerado hoje em alguns estados como moroso, então a arbitragem ela afasta o judiciário e as pessoas, elas elegem uma câmara arbitral, que essas câmaras já têm os seus árbitros, ou ela pode eleger diretamente, em comum, as partes, eleger um árbitro para que resolva aquela lide entre eles. E isso são estipuladas as regras ali mesmo, onde não cabe recurso. E diante de uma sentença arbitral, pode-se já executar pelo Poder Judiciário. Mas a arbitragem já toma uma importância tão grande, que é isso que eu gosto tanto de falar desse assunto, que eu agradeço até o convite para falar desse assunto, que todas as questões que é levado praticamente à arbitragem entre duas empresas ou duas pessoas, as pessoas saem dali amigas, saem dali compondo novos negócios, onde há uma mediação, uma conversa, um entendimento. O que eu vejo no judiciário é diferente, porque no judiciário você já entra com aquela intenção já de contestar, de brigar, de tentar